Bem, estamos começando mais um Papo Aberto, hoje com a presença do Leonardo Carvalho, prefeito de Glorinha. Muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, doutor Leandro, né? É um prazer estar aqui, poder participar do Papo Aberto, compartilhar um pouco das nossas ações da gestão lá no município de Glorinha, um pouco das nossas experiências, né? E aproveitar, né, toda a audiência, né, deste programa para colocar em destaque a nossa cidade, né? Falar bem do município de Glorinha, onde a gente está aberto a novos investimentos, uma cidade tão próxima aqui de Porto Alegre. Dá para você dizer que Glorinha cada vez mais se aproxima de Porto Alegre, porque Porto Alegre vai crescendo, a região metropolitana vai ganhando novos limites, e Glorinha, que antes era uma cidade que as pessoas só passavam por Glorinha quando rumavam para a praia, rumavam para outros municípios, cada vez mais Glorinha é a estação final, as pessoas vão para a Glorinha. E a tua administração está sendo um case, razão até de inspiração para muitos outros administradores públicos, aí não só do Estado, mas também de fora do Estado. Ao que tu acha que se deve isso? Tu tem toda uma trajetória antes de assumir como prefeito, que também te ajudou a construir essa mentalidade de administrador público. Sim. Eu fico feliz aí com o comentário, a gente realmente tem se dedicado bastante com a gestão. Eu tive uma experiência no governo do estado, né, participei também da Assembleia Legislativa, conhecendo outros prefeitos, né, no decorrer dos últimos anos. E quando a gente chega agora, em janeiro deste ano, à prefeitura, né, com muita vontade de fazer a diferença, a gente percebia que Glorinha precisava ter um choque de gestão, uma virada de chave realmente, trazendo a inovação, a tecnologia também para o serviço público, buscando a eficiência do gasto, né, da gestão, e posicionando, aproveitando toda essa questão logística que a cidade tem, né, colocando em destaque, né, posicionando a marca da cidade. A gente lançou uma marca nova agora, Glorinha, perto de tudo, pronta para ti, né, justamente por essa localização às margens da Freeway, com o crescimento da Grande Porto Alegre, Gravataí também cresceu muito na região. A gente tem boas áreas de terra para trazer investimentos, as pessoas estão indo investir na cidade, estão residindo lá, muitos têm a segunda residência lá, tem propriedades no interior do município, 3, 4 dias em Glorinha, 3, 4 dias em Porto Alegre, né, tem essa vivência, né, de estar numa cidade que tem qualidade de vida, que tem segurança, né, que está crescendo com o seu comércio, com os serviços. E a nossa gestão, o que está propondo com isso? Né? Desburocratizar, né, destravar economicamente, facilitar para quem quer empreender na cidade. E esses são os desafios, eu acho, da gestão pública, ao qual a gente está muito feliz com os resultados que a gente está alcançando neste final do primeiro ano de gestão. Como é que é assumir uma cidade como Glorinha, que ela tem tantas vocações, e aí na hora de definir, olha, eu vou priorizar, vou privilegiar essa vocação em detrimento da outra. Como é que eu sei que tu é uma pessoa que gosta muito de ouvir, né, os munícipes, enfim. É um desafio, né, a gente definir, assim, dentro de todas as características, que hoje Glorinha tem uma característica rural, também industrial, com empresas, o comércio, turismo rural, que também é algo que a gente está com um projeto de explorar, ampliando o investimento nessa área. Tem uma associação de turismo rural devido à proximidade com o município, então pensando também na infraestrutura de mobilidade dentro da cidade. Para isso, né, a gente também, com essa característica de ouvir as pessoas, a gente realizou lá o Inova RS. Foram 5 encontros, a qual o Dr. Leandro participou. Verdade. De alguns deles lá, principalmente no primeiro encontro, que com isso a gente abriu espaço para a comunidade, para empresas, instituições de ensino, moradores da cidade, era aberto à comunidade, trazer essas sugestões para a gente identificar realmente essas vocações, definir o que Glorinha quer para os próximos anos, e isso que a gente conseguiu realizar nesses encontros, em parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, e ficamos contentes com o resultado. Então lá a gente saiu com o projeto Glorinha 2032, com ações estratégicas, né, definidas, estabelecidas, priorizando a qualidade de vida, né, e a partir daí, o que nós queremos para a cidade? Bom, manter a segurança, então com cercamento eletrônico, com investimento em infraestrutura na cidade, dentre outros a saúde, o que vamos fazer com a questão de saúde, saúde preventiva, saúde da família. São uma série de ações que a gente está estabelecendo um planejamento estratégico a partir do Inova RS. E com isso também a questão da inovação, da tecnologia, né, para a prefeitura também estar conectada com a população. E tem uma boa notícia aí para a cidade, que é o Cabo Malbec. A pessoa deve ter escutado aí falar que a Meta, né, que é a proprietária do Facebook, está conectando o Rio Grande do Sul a um cabo submarino de conexão internacional de internet. Ele vai chegar por Balneário Pinhal, né, vindo aí um cabo submarino, vai cruzar, vai ter 2 cabos, o Malbec 1 que vem pela 040 até Porto Alegre, e o 2 vai vir pela RS 030 cruzando em Glorinha. Então vão ser pouquíssimos municípios aí que vão ter essa conexão internacional, podendo possibilitar, por exemplo, a instalação no nosso município de um data center, né, empresas de tecnologia aí, de inteligência artificial,
né, trazendo um outro público, né, uma outra área de investimento para a cidade com conexão internacional de internet. Então, são vários potenciais que a cidade tem, que a gente tem que estar preparado, com legislação, o equilíbrio entre a questão ambiental, a mão de obra qualificada. Então, esses são os desafios aí propostos aí que a gente tem na mesa hoje. E aí entra uma questão que sempre imagino que gera um impasse para o administrador público, porque Glorinha é uma cidade com 8 mil habitantes, acredito eu, 9 mil habitantes, exato. Por outro lado, tu, quando fala na instalação de empresas, enfim, elas naturalmente vão exigir contratação de mão de obra, enfim. Como é que Glorinha está se preparando para isso, para poder dar conta de mão de obra para essas empresas que querem lá se instalar? Perfeito. Dentro desse programa, Glorinha 2032, a gente estabeleceu lá também o Qualifica Glorinha, né, que é um programa de qualificação profissional, onde a gente quer estar disponibilizando em parceria com o Sistema S, com o Senai, SESI, Senac, qualificação profissional, né, para a população. E esses cursos a gente vai estabelecer conforme, no decorrer dos anos agora, conforme a necessidade e a demanda, né, demanda e oferta, essa relação. Então a gente tem feito alguns cursos de qualificação, por exemplo, agora nos últimos meses a gente fez curso lá com a unidade móvel do Senai de costura industrial, preparando, né, a mão de obra para a área de costura. Lá na cidade tem empresas de ateliê de calçado, de confecção, que a gente já conseguiu preparar lá mais de 30 pessoas recolocando no mercado de trabalho nessas áreas. E assim a gente quer seguir atuando, né? Mas o foco principal é que a gente tem que ter parceria com as instituições de ensino, né, para estar formando com qualidade a nossa mão de obra, preparando conforme a necessidade do investimento que vai vir para o município, para poder estar recebendo esse investimento. Porque, com certeza, todo empresário que quer fazer algum investimento, ele sempre me pergunta, tem mão de obra suficiente? Eu vou precisar de 100 trabalhadores em tal área. Vocês têm mão de obra? Eu vou conseguir mão de obra local para estar trabalhando? A gente também tem uma vantagem, né, da localização de poder fazer esse transporte de mão de obra, né, com outros municípios da região. A empresa ali vai estar numa área que hoje a gente tem boas áreas no distrito industrial que não tem risco de alagamento, de enchente, que infelizmente afetaram o nosso estado, né, e Glorinha hoje consegue estar ofertando áreas aí com segurança hídrica nesse sentido. Áreas, né, enxutas, né? Enxutas, bem localizadas, que também é um desafio hoje, né, no estado, assim, essa questão da gente estar com os eventos climáticos, né, sendo constantemente afetando o nosso estado, a gente precisa estar atentos aí, qualquer investimento que a gente fazer já prevê essas possibilidades. Glorinha tem um projeto muito bonito, que é esse da desburocratização, da indução até de novos negócios, tirando os custos financeiros para, enfim, registro, instalação de empresas, enfim. Poderia falar um pouco sobre isso para nós? A partir de janeiro de 2026, a gente implantou taxa zero, né? Empresas de pequeno porte, microempresas, não vão ter mais custo, né, de alvará de abertura de empresa, taxa de localização, chamada, ou a renovação de alvará, e também taxa sanitária e ambiental, isso para empresas. Mas também a pessoa física, que por vezes precisa fazer uma poda de uma árvore na sua residência, né? Hoje ela tinha que pagar uma taxa na prefeitura para poder lá podar lá a árvore que está no pátio da casa. E isso é meio contraditório, a gente parou para analisar. Então a gente também isentou. A partir de janeiro, o cidadão, a pessoa que quer fazer uma poda de árvore, que é um serviço simples, né, uma manutenção na vegetação, ele vai fazer o trâmite, né, pedir a licença, verificar se aquela espécie ali ela é passível de licenciamento, né, e qual o limite de poda, vai ser fornecido, mas ela não tem custo mais, né? Então, assim, e da mesma forma, os empreendimentos, né, os comércios que vão ser abertos, ele solicita a documentação, né, seja sanitária, ambiental, quando se necessita, mas ele não tem mais custo. Então, por vezes, né, tu está iniciando um pequeno negócio na cidade, tem toda aquela dificuldade, né, e daí tu teria mais um custo lá de mil e poucos reais para estar abrindo o seu negócio, tu pode estar colocando no estoque, no computador novo, no mobiliário. Parece não ser muito, mas faz diferença lá na ponta. Sobretudo para quem está começando. E o principal, né, é o gesto da administração em dizer, olha, a gente é parceiro e quer que tu abra o teu negócio aqui na cidade, está abrindo mão, né, desses custos para o empreendedor. Não, isso é importantíssimo. Glorinha também está implantando o IA na sua administração. Sim, lançamos ontem, nessa segunda-feira, um WhatsApp com inteligência artificial, e quem vai conversar com a população é a menina Glorinha. Ela é instituída por lei em 2002, uma bonequinha, né? E a gente transformou ela, né, com a inteligência artificial para a vida digital. Então a gente vai aproveitar também para ela estar fazendo a comunicação via as redes sociais da prefeitura, ela vai falar com a população, vai dar orientações, informativos, e pelo WhatsApp ela vai conversar com a comunidade para aquele morador que quer um acesso, né, facilitado via WhatsApp. O morador que quer continuar indo no balcão da prefeitura, fazer o seu protocolo, ele continua tendo a possibilidade
de ir presencialmente. Tem as duas alternativas. As duas. Não vai mudar nada na vida da população. Então, chegou a transformação digital e o papel lá, a pessoa que tem um pouco mais de dificuldade, ainda tem, né, com o meio digital, fica receosa. Não, ele vai continuar tendo o mesmo atendimento, mas aquele morador que está adaptado já a utilizar o WhatsApp, quer utilizar dessa facilidade, ele pode pedir a guia de PTU atualizada via WhatsApp, certidões. Nós vamos evoluir para agendamento médico e dentre outros serviços que a gente vai estar implantando no decorrer do primeiro semestre, contemplando diversas atividades que vai facilitar. Uma lâmpada queimada no poste, quebra uma ouvidoria aqui, na lâmpada na minha rua que está queimada, via WhatsApp, né, informa. Né, a prefeitura vai estar lá fazendo a ordem de serviço para manutenção, reclamação ou sugestões da coleta de lixo, dentre todos os serviços que a prefeitura presta via WhatsApp, com a inteligência artificial que vai estar conversando com a população e também abrindo os protocolos ali para resposta. Isso é uma quebra de paradigma, porque no primeiro momento a gente pensa assim, um município como Glorinha, né, que tem uma história lastreada numa vocação mais rural, enfim, município pequeno, daqui a pouco está lá o prefeito instalando IA no atendimento ao cidadão, né, e criando tantas facilidades para o cidadão de Glorinha, que é tão merecedor quanto o cidadão de Porto Alegre desse tipo de facilidade, de conveniência. Isso com certeza. Muito valioso. Eu acredito que Glorinha, né, a gente tem uma localização privilegiada, é um município menor, então tem as suas dificuldades orçamentárias, financeiras, são grandes desafios, mas para o município, como cidade, né, e o prefeito, eu tenho dito assim, o prefeito tem que ser o vendedor. Né, eu tenho que vender a imagem positiva da cidade e todas as nossas qualidades. Falar bem de Glorinha, né, para as pessoas entenderem e conhecer a nossa cidade. Onde fica Glorinha? Tem que saber onde fica. A gente tem que, principalmente na região metropolitana. Não, e é uma localização privilegiadíssima, porque tu tá no caminho para a praia, se tu quiser ir para Gramado agora, com a abertura ali, essa pavimentação que vai acontecer pela estrada do Maracanã, até Taquara, que nós estamos buscando. Eu sei que é um projeto que vocês estão, né, bastante focados em fazer acontecer. Transformaria, né, o interior. Porque é uma rota de acesso aos morros, aos campos de cima da serra, Gramado e daí por diante, diferente do que se tem hoje, e com certeza coloca a Glorinha mais do que nunca na rota, né? E esse é o desafio, né? A gente fazer com que a cidade se torne conhecida positivamente, né? E quais são os fatores que a gente pode concorrer daqui a pouco com outros municípios, né? É a inovação, é a desburocratização, é a facilidade de atendimento, é a priorização. Quando a gente receber um empreendedor na cidade, dar a atenção, né, necessária para ele, fazer com que o processo dele não seja moroso, lento, né, que a máquina pública seja eficiente. Então esses acho que são os grandes diferenciais da cidade e a qual a gente sabe que está muito comprometido para que isso aconteça na cidade, que tenha realmente essa virada de chave aí. E tem um fator também que eu considero muito importante para a gestão dar certo, que é o pertencimento da população junto ao município, né? Então é o que a gente fala bastante, assim, a gestão pública, né, o poder público, ele faz o seu papel, cumpre as suas atividades, eu acho que essa é a nossa obrigação. Mas se a comunidade abraça junto, né, e se sente pertencendo da gestão compartilhada, de ajudar a cuidar da zeladoria da cidade, da limpeza urbana, de não jogar um lixo fora, né, de ajudar a fazer com que as coisas aconteçam, cada um faz um investimento, melhora a frente da sua casa, do seu comércio, a engrenagem começa a girar economicamente da cidade e a gente tem falado muito isso, né, da cidade resgatar o seu pertencimento, né, a paixão pela cidade, eu amo Glorinha, e isso a gente tem percebido que deu esse gatilho na população. E tem um slogan agora, né? Glorinha... Glorinha não sei se já pode falar. É perto de tudo, pronta para ti. Isso aí. Perto de tudo, pronta para ti. Então, que a gente está muito bem localizado e pronta para te receber, para morar, para investir, para viver bem. Então, vem para Glorinha. É muito importante essa consciência cidadã que é estimulada pela administração. Exato. Então, acho que esse é um grande desafio, assim, da gente manter, né, a comunidade engajada junto com a gente aí na administração para fazer um grande governo e a cidade poder ter um crescimento rápido, né, num curto espaço de tempo. Uma última mensagem para o nosso público? Quem não conhece Glorinha ainda está convidado, né, a vir conhecer a nossa cidade. Quem busca fazer algum investimento, eu sei que o público aqui do Dr. Leandro é um pouco muito seleto, né, de grandes empresários, uma audiência que tem muita qualidade. Então a gente convida, né, cada um de vocês a estar junto com a gente lá na cidade, vem conhecer Glorinha. Podem ter certeza que vão ser muito bem recebidos e vão conhecer uma cidade aí que tem um potencial de crescimento futuro a um curto prazo de tempo muito grande. Eu sou testemunha da veracidade de tudo que o prefeito está falando e eu tenho certeza que isso é só um início de um trabalho grandioso que está sendo feito lá. Tem mais 3 anos pela frente que eu tenho certeza que vão seguir, né, nessa mesma proa aí de prosperidade
talvez acelerando cada vez mais verdade. até o final do 4º ano aí, que eu tenho certeza. A régua está subindo, a régua está subindo. Vai ser uma entrega de gestão desses 4 anos aí, de maneira muito gloriosa, como Glorinha pede que seja. Muito obrigado pela presença. Obrigado. E até a próxima. Teremos, inclusive, um Malta Talks com o prefeito. Fica aqui o convite para 2026. Bora lá. Muito obrigado a todos.